Amém? Boa tarde a todos. Estou muito feliz. Eu vendo umas carinhas novas aí, umas carinhas velhas que voltaram, tão velhas quanto eu, né? Não é isso, Bob? É isso, né? Não, mais ou menos. Eu estou muito feliz. É legal ver a igreja assim cheia e as pessoas chegando e decorado, porque o crente, ele é um povo feliz e festivo, não é isso, Vivaldo? Amém. A gente é feliz porque a gente tem certeza em quem temos cridos, né? Antes da gente fazer a abertura, eu queria que a gente agradecesse com uma bela salva de palmas os meninos de Mogi que vieram abençoar a gente com louvor. A palma para os meninos está muito boa, agora a palma para Jesus tem que ser mais forte. Porque eu tenho certeza que o que eles vão tocar e cantar aqui é para honra e glória do nome de Jesus. Não é isso, Bruno? Eu estava, Bruno, vem aqui do meu lado um pouquinho. A minha esposa, que é a Socorro, ali, algumas pessoas conhecem, ela veio mais cedo para cá e ela falou assim: Alex, vê se vai bonito, viu? Eu acho que eu estou bonito. Obrigado, Bruno. O salmista, no Salmo 111, ele diz assim: Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas, e o Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra das suas alianças. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que é sim. Você tem uma aliança com o Senhor? Amém? Então saiba que o Senhor é contigo. Deus, obrigado, Pai, por esta tarde, por esse clima gostoso. Obrigado, Senhor, por esse país que é livre para te adorar. Obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. Senhor, perdoa, Pai, os meus pecados que são muito. E agora, Pai, diante do teu altar eu quero te entregar este culto de adoração ao teu nome, Senhor. Que seja um culto de comunhão. E que tudo que for dito, cantado, pensado, pregado, ensinado aqui, que seja por amor a Ti, em honra ao Teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com vocês. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Acho que eles não querem dar boa noite não, meu. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora sim, eu te convido a te colocar em pé para juntos começarmos o nosso momento de louvor e adoração. Amém? Quem está feliz essa noite? Amém? Então vamos com muita alegria, muita felicidade cantarmos ao nome de Jesus. Amém? Sobre todos
Canções tão vazias, Jesus um dia se consolar. Então você me trouxe. Aleluia.
aleluia. Vocês são bons, hein? Vocês são bons. Eu lembro do Bruno tão pequenininho. Eu não sei se vocês sabem, mas o Vagninho é meio acelerado. Vocês já perceberam isso ou não? Não, ninguém nunca percebeu, né? Eu tinha uma carretinha e no primeiro acampamento do Bruno, o Vagninho foi lá em casa, pediu a carretinha emprestada, mudou toda a fiação lá para poder levar o bercinho do Bruno para o acampamento. Você não lembra disso, mas a gente lembra. Nada melhor do que viver para Jesus, nada melhor do que viver em comunhão com os irmãos. Irmãos, a Igreja Bíblica Brasileira é uma igreja que não para. Hoje o nosso culto dominical. Amanhã tem ensaio do coral. Terça-feira na casa da irmã Socorro tem um maranata de oração. Quem gosta de oração aí? Quem precisa de oração aí? Vamos orar juntos então. Daqui a pouquinho, na terça, estão todos convidados. Quarta-feira tem quarta completa em Mogi, onde aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Quinta-feira tem quinta completa aqui em Suzano. Vem, está sendo bênção. Quem está vindo às quintas-feiras aí? Tá bom? Tá bom? Tá gostando? Isso é porque sou eu que estou falando. Imagina se fosse alguém inteligente. Sábado tem alguma coisa na Becar? Não? Não? Mas domingo tem culto aqui, tem culto de manhã na Becar, tem culto à noite na Becar, né? E a igreja tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Eu falei do Bruno pequenininho, depois eu vi o Bruno estudando com o Jaciel, o Calé. Rapaz, eu estou ficando velho, o Calé nem cabelo tem mais. Gostou, né, Vivaldo? Vai pegar no pé dele, né? Mas eu vejo também agora o filho do Vicente, o filho do Jovassi, que estão vindo aprender a tocar violão. Vejo o Max. Nossas crianças estão crescendo e eles são a igreja do agora. Glória a Deus por esses meninos. Gente, chegamos também numa parte importante do nosso culto de adoração a Deus, que é a hora dos dízimos e ofertas. Em Neemias 12, a partir do 43, diz assim: naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. Mulheres, crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Bom, Neemias, ele foi responsável pela reconstrução do templo. O dízimo, ele não é obrigatório, mas ali eles faziam em amor à obra de Deus, e a alegria se multiplicava. Nós não fazemos permuta. O seu dízimo, a bênção que você vai receber, que Deus é galardoador, não está condicionado ao seu dízimo ou à sua oferta. Mas para mantermos tudo isso funcionando e para continuarmos sendo um farol na vida de meninos como esses, a igreja, a obra de Deus, precisa sim dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então a gente precisa ser generoso com essa igreja que a gente tanto ama. Amém? Se você veio preparado, a gente vai orar juntos e você pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Se você não tem, não se constranja. Se você é visitante, não se constranja. É uma prática nossa, ninguém é obrigado. Mas se por algum motivo você passa por alguma necessidade, converse com a gente. Converse com a gente que a gente vai arrumar a melhor maneira de amenizar aí a sua situação. Afinal de contas, ser crente é isso, né? É transformar a caminhada do outro um pouco mais fácil. Amém? Vamos orar juntos e acabando a oração, pode trazer seu dízimo. Senhor, Pai amado, estamos aqui, Senhor, nesse momento de comunhão, nesse momento de adoração, Senhor. Senhor, que os dízimos e ofertas que serão entregues aqui, Senhor, que possam ser usados de acordo com a Tua vontade, para que o Teu Evangelho aqui na terra não seja motivo de vergonha, Pai. Sabemos, Senhor, que essa, como tantas outras, Senhor, são igrejas que prezam pela Tua palavra que levamos na grande comissão. Senhor, que a nossa igreja continue, Senhor, com o nosso lema, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Senhor, se no nosso meio alguém tem alguma necessidade, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela emocional, que neste culto, que na palavra, o Senhor possa alcançar os nossos corações, o meu coração, e que possamos, Senhor, sair daqui muito melhores do que aqui entramos, Pai, porque sabemos que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável e transforma as vidas, Pai. Senhor, se conosco. Amém. Pode trazer a sua oferta.
enquanto os irmãos vão trazendo as ofertas, te convido a se colocar em pé novamente. Vamos começarmos novamente o nosso momento de louvor e adoração. E essa canção, ela fala a respeito da bondade de Deus. A bondade de Deus te cerca, meu irmão. Sabia disso? Que a bondade de Deus, ela te acompanha todos os dias da sua vida. Desde quando você se levanta até você se deitar, a bondade de Deus te acompanha. Você acredita nisso? Te amo, tua graça, Pai, todos os dias, eles são tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, vou cantar vontade. Levante suas mãos e cante. Tu és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és santo.
te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nome pra cima de todo nome, é o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Esse Deus que a gente tanto cantou, essa bondade que tanto nos rodeia, nos gera um sentimento de moradia. Exatamente, moradia. Por que moradia? Você pode dizer que Deus é a sua morada? Você pode dizer que Deus é o lugar onde você pode relaxar, descansar, entregando todos os seus problemas? E essa música fala exatamente disso. O nome dela é morada. E o nome do nosso Deus é morada. Nossa morada. Amém? Você isso foi que eu te ouvi falar, e no deserto
Você acredita nisso? Você convida Jesus para entrar na sua vida e fazer morada no seu coração? Aleluia. Então, Deus, uma melhor salva de palmas ao nome dele. Aleluia. E agora, indo para o último louvor dessa noite, um louvor que fala de vitória. Quem é que é vitorioso? Em nome de Jesus. Quem é que quer as vitórias de Deus na sua vida? Amém? Então vamos cantar a respeito da vitória de Deus. Escuridão não prevalecer.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. É bom ver a casa cheia, né? Isso é muito bom. Eu gostaria de primeiro chamar as crianças para que pudéssemos orar por elas, amém? Vocês sabem que várias coisas eu gosto. É isso aí, pode pular e subir, pode subir pela escada, pode dar a mão e subir. O que vocês preferem? Não preferem nada, está tudo bem. Está tudo bem também. Amém. Tem mais, tem mais. Isso é isso. Em nome de Jesus. Possamos orar, amém, por esses milagres da vida, porque essa igreja é viva, porque isso é a presença de Deus em nosso meio, amém? Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia, porque em todo o tempo o Senhor tem nos dado o fôlego do teu querido. E estar hoje aqui, Senhor, no meio destes pequenos, mas grandes em ti, nós temos a clara percepção da tua presença. Obrigado, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha a ser abundante na vida de cada um deles, em todo o tempo. E que essa igreja, Senhor, venha a ser um instrumento vivo para que eles possam crescer em intimidade contigo, crescer no conhecimento da tua palavra, te escutando mais e mais. Possamos nos alegrar, Senhor, com a alegria deles, que possamos aprender, Senhor, com a humildade deles, que possamos ser, Senhor, como estes pequenos, para que saibamos então, tenhamos a certeza de que a nossa casa é para eles. Em nome de Jesus, Senhor, que nós declaramos uma noite abençoada para cada um deles, um culto abençoado para cada um deles. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí. Amém. Bom, graças e paz, boa noite. Eu acho que eu cumprimentei a quase todos, é que alguns me fugiram, né? Alguns que estavam aqui chegaram, acho que no meio tempo, eu acabei não vendo, mas boa noite. A nossa igreja, ela é temática, acho que todos conhecem, é uma igreja que trata de temas por mês, e o tema em outubro são decisões sábias, e o dia de hoje nós temos um versículo em Provérbios que trata sobre a precipitação. E é interessante quando falamos da precipitação, não é? Porque a precipitação acaba sendo a causa do sofrimento de muitas pessoas. Quem é precipitado, em regra, sofre. Eu sou, eu não diria precipitado, mas ansioso, dá quase na mesma. E pela minha ansiedade eu sofro. Eu quero antecipar o amanhã, eu quero que o amanhã aconteça hoje, e isso é impraticável, é impossível. Nós temos que viver o hoje, que é o presente, guardando o amanhã no Senhor. E quando eu coloco a minha ansiedade ou a minha precipitação, eu acabo tendo uma causa de sofrimento, trazendo um transtorno no meu cotidiano. E isso é uma regra para todos. Se você também carrega na tua alma uma carga de precipitação ou ansiedade, chame como quiser, você sofre. Você quer antecipar as coisas que não devem ser antecipadas, e às vezes você acaba não escutando a voz que te direciona para o passo certo, e aí você se atrapalha, tropeça e cai. Essa é a regra para precipitação. Aliás, quando você vai buscar a tradução de precipitação, ela vem de precipício, de queda, de abismo. Essa é a real classificação da palavra precipitado. Agora, precipitação, dentro desse sinônimo, dessa tradução, ela é do homem. Para Deus, o que Deus pensa do homem precipitado? Provérbios 14, 29 diz, fala assim: o longânimo, ou seja, aquele que tem uma longa paciência, aquele que espera o tempo certo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, se para o mundo o precipitado é aquele que beira o abismo, é aquele que cai, para Deus o precipitado é o louco, é aquele que beira a loucura. Os passos dele não são passos dentro de uma normalidade esperada. Então, bom é quando nos afastamos da precipitação.
caminhando ainda na palavra de Deus, nós temos o versículo 19:2, que seria o versículo chave da ministração de hoje. E eu vou ler para vocês. Diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Bom, pecar é errar o alvo. Pecar é quando você tem um objetivo e você não chega nesse objetivo, você falha. Então falha quem é precipitado. Erra o alvo quem é precipitado, segundo a palavra de Deus. Quem é precipitado é imprudente. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês a característica de um homem que até um determinado momento de sua vida foi precipitado. Ele não escutou, ele não teve a prudência de refletir antes dos passos que ele tomou, e por conta disso, sofreu, e sofreu muito. Esse homem, ele tinha tudo para dar certo, até aquele período da vida dele, mas, pelos passos loucos que ele deu, acabou falhando. Eu gostaria de compartilhar com você então a palavra de Deus, e nós vamos ficar quase que toda ela no Evangelho de Mateus, começando lá no comecinho, Mateus 4:19. Quem era esse homem? Quem era ele? Então a primeira identificação do que ele tinha tudo para dar certo. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa frase de Jesus, ela ficou marcada e quase todos conhecem. Para quem ele disse isso? Pronto, o Vivaldo já matou a charada. Como ele não queria estragar a surpresa, ele falou baixinho para você não provar. Para Pedro. Pedro estava pescando, ele estava à beira, junto com mais alguns. Cristo o encontra e já diz de cara: ei, eis que te farei, não mais um singelo pescador, mas um que pescará homens. Uau! Imagina o tamanho do porte desse homem, alguém que conseguiria salvar homens da perdição, tiraria homens das profundezas do inferno. Essa era a predisposição que Cristo dava para a vida de Pedro ou Simão. E isso é maravilhoso. Mas Deus, ele traz então uma característica clara para quem seria Pedro. Mateus 16 diz assim, 16:18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem é Simão Barjonas? Vivaldo de novo acertou, passou adiante, Vivaldo. Simão Barjonas é Pedro. Cristo faz uma pergunta, se você pegar esses versículos que antecedem, Cristo faz uma pergunta: quem o mundo diz que eu sou? E ele vai retratando um por um o que os fariseus diziam, o que os outros falavam. E aí Cristo vira para Pedro e fala assim: quem você diz que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Cristo diz: uau, bem-aventurado és, Pedro. Porque eu nunca tinha te dito isso, Pedro. Até aquele instante Cristo nunca tinha dito. Então não foi carne, não foi a emoção de caminhar comigo durante este período, mas foi o Pai que te revelou quem eu sou. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Uau, de pescador de homens para um homem bem-aventurado segundo a manifesta e declarada vontade de Deus. Que homem é esse? Que maravilhoso é quando ele diz isso. E ele continua: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui vem uma discussão, um bate-papo interessante sobre quem ele fala ser a rocha, porque ele fala aqui da rocha da igreja, Uns dizem que Pedro seria a rocha da igreja. Nós
Eu particularmente não creio nesta interpretação, a rocha é Cristo, mas ele diz que homens como Pedro, e Pedro significa pequenas rochas, formariam uma igreja verdadeira, pescador de homens, bem-aventurado, e um dos que edificariam a igreja do Senhor Jesus. Uau, que homem maravilhoso! Ele era um dos caras. Mas não vamos parar por aí. Cristo, quando veio, ele tinha alguns que o seguiam, e eram mais do que 12. E é bem verdade que, por quanto Cristo caminhava, a multidão que o seguia diminuía, viu? Cristo foi perdendo os seus seguidores. Parece o meu Instagram. Eu estou perdendo cada vez mais os meus seguidores. Olha, eu fazendo uma referência, não tem nada a ver com Pedro, quem sou eu? Mas é isso, ele foi perdendo seus seguidores, mas ele tinha alguns seguidores, mais do que 12, mas ele tinha 12. 12 que num determinado dia ele escolheu dedo a dedo, falou: olha, você. Que honra, Deus me escolheu para ser um dos 12. Mas dos 12, Cristo tinha 3, que em especial caminhavam com ele nos momentos mais delicados de sua jornada. Vivaldo, quem são os 3? Vamos ver, talvez ver se você passa adiante sem reprovar. Quem? Você faltou? Os 3 que acompanhavam Jesus. Bom, nós começamos por ele: Pedro, Tiago e João. Foram os 3 que nos momentos mais delicados ou nos momentos mais entusiasmados do ministério de Jesus, só eles estavam. Se você parar e depois recordar a trajetória de Cristo, você vai ver que quando Cristo curou a filha de Jairo morreu. Cristo estava indo para a casa de Jairo. Os servos de Jairo encontram eles no caminho e falam: não precisa mais. Por quê? Porque sua filha morreu. Cristo, então, delicada e docemente fala: Jairo, você me faz um favor? Jairo: pois não, Senhor. Tira todo mundo da casa. Vamos ficar eu, você, Pedro, Tiago e João. Cristo entra e ressuscita a filha de Jairo. Pedro, Tiago e João acompanharam. Que momento marcante. Cristo, num outro momento, ele se transfigura. Ele toma a clara transformação de Deus. E 3 pessoas veem essa transfiguração: Pedro, Tiago e João. E a última cena onde Pedro, Tiago e João acompanham Cristo a pedido de Cristo é quando ele, nos momentos finais, vai clamar ao Pai no Getsemane. Ele chama 3 para acompanharem ele ao monte: Pedro, Tiago e João. Então é indiscutível que Pedro era um homem escolhido por Deus, um homem diferente. Ele não era normal, ele era extraordinariamente diferente dos demais. Mas eu gostaria de compartilhar com você 4 momentos da vida de Pedro. E a primeira está no capítulo 14 de Mateus também, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Bom, que maravilhoso, né? Se eu parasse aqui, seria mais uma cena mostrando quem foi Pedro, o homem que andou por sobre as águas, o homem que não teve dúvidas, de fé imediata se lançou ao mar e por sobre as águas andou. Mas não para aqui a história, ela tem uma continuidade e diz assim:
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Primeira situação onde Pedro foi precipitado, foi imprudente. Ele parou de ouvir a voz de Deus. E é interessante que, enquanto eles estavam no mar, com aqueles fortes ventos, aquela tempestade, agitando aquela embarcação, ele conseguiu ter a atenção necessária para enxergar um vulto vindo em sua direção, achando que era um fantasma. E aterrado de medo, ele gritava, como os outros. Mas até ali a atenção dele estava firme, porque ele escuta Jesus dizendo: ei, 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 calma, sou eu, Jesus, tem bom ânimo. Pedro então, declaradamente querendo manifestar a sua fé, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Até aqui Pedro sabia que ele era insuficiente para andar por sobre as águas, mas se Cristo o mandasse, pela fé que ele carregava em Cristo, ele conseguiria. E Cristo diz: então vem. E o que Pedro fez? Foi. Alguns conhecem um jogo chamado truco. Quem joga ou já jogou? Não, a igreja toda. Bom, o truco tem aquela deixa, né? Que você tem uma boa manilha, boas cartas na mão, você pede truco. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi o truco de Pedro. Pedro falou: se és tu, eu vou ter contigo. Ele trucou. Jesus fez o quê? É 6 então vem. O que Pedro fez? Então é 9. E foi. Só que daí Pedro, infelizmente nesse momento, ele se precipitou. E o seu ouvido se distanciou da voz de Deus. Ele esqueceu o vem. Aquele vem que fez ele ter a coragem necessária para se lançar ao mar, foi sumindo, foi se dissipando. E o que começou a entrar na mente de Pedro foram os fortes ventos, o barulho das ondas batendo sobre a embarcação. E então Pedro, por precipitação, por não mais escutar a voz de Deus, começou a submergir. As águas começaram a tragar a alma de Pedro. Pedro então teve o quê? Medo. Como pode? Ele se lançou ao mar, ele não teve medo, ele foi. Mas a partir do momento que ele parou de ouvir a voz de Deus, aquilo que não existia passou a ser a essência de Pedro. O medo tomou conta de tal forma que ele começou a se afundar, e ele não tinha sequer forças para, pela sua própria capacidade, sair daquela situação. E ele clama: salva. Sabe, meu irmão, a primeira situação de uma pessoa precipitada, ou seja, a pessoa que não escuta a voz de Deus, ou escutou, mas por conta da sua distração parou de escutar, é ter medo. Você começa a ter medo das coisas que antes não te assustavam mais. Coisas que alguns dias atrás você enfrentava tranquilamente, você já não enfrenta mais, porque você já não tem a voz de Deus te direcionando. Foi isso que aconteceu com este homem. Poderia eu dizer que Pedro não cria em Jesus? Não, ele acreditava. Ele acreditava. Ele sabia quais eram as cartas que ele tinha. Ele sabia quem falou para ele: vem. Mas o mundo absorveu a mente de Pedro em poucos segundos, que ele naufragou no seu próprio medo. Como anda a tua vida, hein? Quais as coisas que têm te atormentado, porque você parou de escutar a voz de Deus? Muitas vezes a gente para, e às vezes, e aí vem a justificativa do pecador, né? Não, mas não é minha culpa, eu estava escutando fulano, Beltrano, as vozes do mundo. Sabe, meu irmão, as vozes do mundo, elas vão te distanciar para longe de Deus. Você quer escutar a voz de Deus? Quem quer escutar a voz de Deus? Quem gostaria de ter o privilégio de escutar a voz de Deus? Amém, está aqui, ó. Ele está falando com você hoje. Se você abrir a tua palavra, a tua Bíblia, e olhar para a palavra de Deus, é aqui que ele fala. É só aqui que ele fala.
Em nenhum outro lugar ele fala, é aqui que ele diz o que ele pretende. Você tem ouvido a voz de Deus? Porque senão, mais dia, menos dia, você vai naufragar, meu irmão. O medo vai tomar conta da tua caminhada. Mateus 16, 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Uau! Se você lembra no comecinho do nosso bate-papo, quando nós falávamos quem é Pedro, você vai ver que nós acabamos de ler Mateus 16. Foi quando Jesus falou que ele era quem? A pedra que edificaria a igreja. Ó, você é uma das pedrinhas que vai edificar uma igreja. Passados poucos segundos, Cristo vem para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás. Pedro, tu és para mim pedra de tropeço. Peraí, aquele que seria um pescador de homens, aquele que era bem-aventurado, esse se tornou então pedra para que Cristo viesse a tropeçar. Porque ele já não cogitava mais das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Só para entender o enredo do que acontece aqui. Cristo, conversando com os 12, ele mais uma vez manifesta o que haveria de acontecer. E o que haveria de acontecer? Como é que termina a jornada de Cristo aqui na terra? Quem se lembra? Vou fazer um sinal. Não é assim, é assim. Termina com a morte de Cristo em crucificação, termina com a humilhação de Cristo, termina com a caminhada de Cristo sendo maltratado pelo povo. E Cristo fala para eles, fala: olha, está chegando o dia, está chegando o dia. Deixa eu fazer uma pergunta, tranquilo, tá? E não precisa responder, mas só para você refletir. Se um amigo teu é murmurador, toda hora não, mas se um amigo teu começa a falar coisas ruins a respeito do que vai acontecer com ele mesmo, né? Falando assim: eu acho que não vai dar certo. O que você faz? Bom, vou dizer o que eu faço, tá? Cara, para de ser murmurador, para de falar coisa assim, você atrai. Você tem que ser positivo, você tem que falar que vai dar certo, você é o cara. Eu faria isso. Seria bênção na vida dele, né? Bom, o que acontece aqui? Cristo falando o que haveria de acontecer, o que Pedro faz? Ei, mestre, para de falar essas coisas, o seu cara, não vai acontecer isso, você não vai morrer assim não, para de falar isso porque atrai. O que Cristo fala? Arreda-te de mim, Satanás. Cara, você não entendeu nada, Pedro, você não entendeu qual é o propósito da minha vinda aqui, aonde a minha trajetória tem que terminar. Você está falando como um homem agora. Se antes foi Deus quem tu revelou, agora você está falando como homem. Então a partir de agora você está sendo pedra de tropeço na minha vida. Você parou de escutar a voz de Deus. Você está se precipitando, Pedro. Você quer resolver os problemas com a tua força, e não é assim, Pedro. Não se precipite, escute a voz de Deus, entenda o que Deus fala. Sabe, meus irmãos, quantas vezes, mas quantas e quantas vezes nós paramos de escutar a voz de Deus, nós ficamos tentados a praticar as coisas com as nossas próprias convicções e forças. Sabe o que acontece nesse momento? Nós somos usados por ninguém mais e ninguém menos do que Satanás. Arreda-te de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Teve uma ocasião na igreja, e a igreja bíblica é uma bênção, ela ajuda mesmo, ela ajuda. E eu não estou dizendo que era o caso, mas teve uma irmã que teve o carro assaltado, furtado. E aí alguns quiseram fazer uma ação comunitária. Todo mundo ia dar um valor, porque ela não tinha seguro, ela precisava do carro para ajudá-la. O que você acha até aqui? Me parece bênção. Agora, será que era propósito de Deus a ajuda da igreja para essa irmã? Ou será que Deus estava exortando essa irmã para que ela tomasse mais cuidado com os bens que Deus colocou na vida dela? Sabendo que não tem seguro, por que para no carro em qualquer lugar, sabendo que o risco existe? Enfim, só cogitando. Mas muitas e muitas vezes, nós queremos tomar o lugar de Deus, fazendo as coisas com as nossas convicções e com as nossas forças, tal qual Pedro fez aqui.
Paramos de entender qual é o propósito do Senhor para aquela obra. E às vezes o propósito de Deus é não ter a tua mão ali, meu irmão. Às vezes você tem que se afastar. Mas você se afasta? Às vezes não. Às vezes você entra de corpo e alma, e aí és pedra de tropeço. És usado por Satanás. A tal ponto de Cristo determinar que ele saia. Arreda-te de mim, Satanás. Sabe, meus irmãos, quando nós não escutamos a voz de Deus e nos precipitamos, nós temos medo. E na maior parte das vezes, somos usados pelo diabo. Terceiro, Mateus 26. Aqui já indo para a parte final, tanto do Evangelho de Mateus como da vida de Cristo. Mateus 26, 51. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste exato momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Bom, aqui no Evangelho de Mateus não fala, mas depois você pode pegar João 18:10, ele vai falar quem é esse que desembainha a espada. É ninguém mais, ninguém menos do que Pedro. Resumindo o enredo, Jesus, monte, orando, caindo do Getsêmani, os soldados chegam para prender a Jesus Cristo. E quando identificam Jesus Cristo e vão para prender Jesus, aquele mesmo cara que falou: cara, você tem que ser bênção, para de falar isso, o que ele faz? Quando vão prender Jesus, ele tira a espada e defende o amigo, defende o mestre, inclusive desferindo o golpe contra um dos soldados, tirando a orelha dele fora. Não te parece certa essa atitude de Pedro? Sendo sincero, se você vê um amigo teu apanhando, a ideia é que você o defenda, mesmo que seja para arrancar ele daquele bolo e correr junto, mas não deixá-lo perecer na mão dos que estão maltratando. Pelo menos é o que me parece, não é? E é o que Pedro de imediato faz. E o que Cristo diz: guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Você não entendeu? Você parou de me ouvir? Em que momento você deixou de me ouvir, Pedro? Porque se com a espada você ferir, Pedro, deixa eu te contar uma coisa: com a espada você será ferido, meu irmão. E olha, aqui não tem nenhuma referência ao uso de armas, tá? Porque nós estamos num momento eleitoral e está todo mundo falando sobre isso. Não é disso que Jesus fala, viu? Jesus está dizendo para Pedro que se ele continuasse a lutar pelas suas forças, tirando a sua própria espada para resolver os problemas, Deus trataria com ele com a espada da justiça que Deus carrega. E com certeza o Pedro não sobreviveria. É essa questão que Jesus coloca para Pedro. O que Pedro fez aqui quando lançou mão de sua espada, quando pegou a espada e tentou resolver, Pedro tirou força da palavra de Deus. Cristo fala: Pedro, se você fizer isso, como se cumpririam as promessas? A palavra diz o que deveria acontecer. Pedro, você está louco, você está rasgando a palavra, Pedro. Por quantas vezes você, meu irmão, não quis resolver as coisas com as suas forças, rasgando a palavra de Deus por completo? E olha como o mundo ele é sorrateiro, olha como o inimigo das nossas almas ele é meticuloso, ardiloso. Ele planta uma situação onde no teu entendimento parece que há justiça, parece que você fez do jeito e da forma corretas, mas não fez. Você simplesmente rasgou, destruiu a força da palavra de Deus, porque foi o que Pedro fez aqui. De forma precipitada quis defender o mestre, se esquecendo da força da palavra do próprio mestre. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós tiramos a palavra de Deus da nossa vida e puxamos para o nosso enredo a maldição. Sabe quando uma bênção se transforma em maldição? Quando você se esquece de quem é Deus, de quem é você e do que serve, para que serve a bênção.
Para que serve uma bênção? Eu escutava uma passagem esse final de semana, a minha esposa que me mostrou, e aquele homem falava exatamente o motivo da bênção. Para que serve uma bênção, meu irmão? Será que é para a tua satisfação? Será que é para o teu desejo? Porque muitas vezes nós pedimos, em regra, e aí está uma grande falha, quando nós pedimos aquilo que nós desejamos, não é? Porque daí não tem bênção. Porque a bênção tem que ter um propósito maior do que a minha vida. O exemplo que aquele pastor usava foi maravilhoso. Ele falou sobre a vida de um profeta, Samuel. Bom, se você não sabe, a mãe de Samuel, ela era infértil, ela não podia ter filhos amando de Deus, ela era infértil amando de Deus, e ela queria ter um filho, e ela clamava por um filho, e eu vou encurtar a história, tá? Ela então faz um propósito, fala: Senhor, se essa bênção vier, ela volta para ti, não vou segurar para mim não, só me dá e eu devolvo. Ela engravidou e teve um filho, Samuel. Depois de 1 ano, ela entregou Samuel para ser criado por um sacerdote, devolvendo a bênção para Deus. Será que a bênção foi só de Ana, né, a mãe de Samuel? Não. A bênção foi de Davi. Eu achei interessantíssimo, porque foi Samuel que ungiu Davi como rei de Israel, o maior rei que Israel já viu. Mas será que a bênção foi de Davi? Não. Foi de Israel, que teve em Davi aquele que traria Jesus Cristo. Então será que a bênção foi só de Israel? Não, foi nossa, porque por Jesus Cristo nós temos a redenção. Então você entendeu o significado do milagre? O milagre não é para você, meu irmão. E se você está pedindo alguma coisa em teu benefício, esquece, Deus não vai ouvir, porque você está rasgando a palavra dele. As bênçãos servem para você adorar esse Deus maravilhoso, para que uma comunidade seja beneficiada. Você teve uma vitória, testemunha, mas não para se enriquecer de aplausos, mas para que a igreja cresça, para que a nação eleita venha se regozijar em adoração ao Senhor. Porque quando você não faz isso, você tira a força da palavra de Deus e traz para a tua vida a maldição. Então você transforma a bênção em maldição. Eu tenho que entender que nada nesse mundo é meu, tudo é de Deus, e eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o meu bem, se de fato eu adorar a quem? A Deus. Pedro aqui, com a sua força, quis resolver os problemas, querendo afastar a bênção da redenção das nossas vidas. Imagina por um segundo se Pedro consegue espantar os soldados. Cristo não seria preso, não seria processado e condenado, Cristo não teria sido crucificado, e hoje você e eu estaríamos aonde? Bom, alguns estão acanhados, outros estão em dúvidas, eu vou tirar a tua dúvida, nós estaríamos no inferno, é simples assim. Que bom que Cristo segurou a espada de Pedro. O último, Mateus também 26, 69. Mateus 26, 69, diz assim a palavra do Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Continuando. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, mas agora com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse. Mais uma vez, de forma imprudente e precipitada, Pedro se esqueceu e não ouviu a voz do Senhor. Se você retroceder alguns versículos, você vai ver que Jesus o havia avisado: Pedro,
Deixa eu te falar uma coisa. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Estando no lugar de Pedro, o que você faria? Não vou negar. Não vou negar. Não vou negar. Ei, você estava com Pedro? Estava. Ei, não era você? Sim. Ei, o teu... Não precisa falar. Era eu mesmo, eu amo Cristo Nazareno. Porque ele já tinha me avisado, eu escutei a voz do Senhor. Mas Pedro não escutou a voz de Deus, ele já estava distante da voz do Senhor, e de forma precipitada, para defender a sua própria vida, se esquecendo que quem perde a sua vida em nome de Jesus, ganha. Ele negou Cristo por 3 vezes. Primeiro ele nega. Não, eu não conheço. Eu juro que eu não conheço. Quem? Você para de falar essas coisas. Você está falando o quê? Maldição sobre a minha vida. Eu juro que eu não conheço. Ele nega, ele jura e ele pragueja contra o Senhor vivo, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se precipitou nas suas ações, porque ele foi além da palavra, porque ele não ouviu a voz de Deus, porque ele se distanciou do Senhor. Meu irmão, por quantas vezes nós não acabamos por nos afastar de Deus e até negar a Deus com as nossas ações? Sabe, às vezes nós queremos esconder a nossa manifesta indisposição contra Deus e não falamos, mas agimos contra. O que Deus espera da tua vida, hein? O que Deus tem falado para você dia a dia? Quais são as doces determinações do Senhor para você? Você sabe? Porque se você não sabe, meu irmão, você está andando a ermo. O que significa? Você é um cego neste mundo, e com certeza tem tratado a Deus com desdém. Com as suas ações tem mantido Cristo fora do teu cotidiano. Se não é com juramentos, são com atitudes, com praguejos e murmurações. Por quantas vezes nós vamos afastar Deus das nossas vidas? Por quantas vezes? De forma precipitada, querendo então rasgar a vontade de Deus. E infelizmente, meu irmão, essa ministração é direcionada para os salvos, sabia? Porque Pedro era salvo. Pedro era pescador de homens, bem-aventurado, e dentre os 12, um dos prediletos do Senhor Jesus. Esse homem, por pelo menos 4 vezes, se afastou de Deus por completo, de forma precipitada, caminhou ladeira abaixo, se distanciando do Senhor. Quem é você, meu irmão? Se Deus hoje tivesse que traçar um relato sobre a tua vida, quem é você? Como seriam escritas as tuas linhas? Como seria escrita a tua jornada? Eu vou dizer. E agora eu vou fazer um ato profético sobre a sua vida. Porque se até aqui nós entendemos o significado de negar a Deus de forma precipitada, nós vimos que talvez em muitas situações nós acabamos por ser isso. Mas agora eu declaro: quem é você? Em nome de Jesus e pela força da palavra do Senhor. Você é aquele a quem Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que na cruz ele morresse, para que você para todo sempre viesse a viver. Você é aquele a quem Deus direcionou a redenção pela crucificação e ressurreição de Cristo. Esse é você. É essa a tua história, meu irmão. É para isso que Deus te fez e criou. Quando Deus, no seu planejamento, no seu projeto máximo, Ele te fez, Ele te deu essa opção de ser o amado e o escolhido de Deus. Ser aquele que viria fazer a diferença nessa jornada. Ser o bem-aventurado. Ser o pescador, a pescadora de homens. Ser aquele que dentre uma multidão seria um dos 3. Esse é você. É para isso que Deus te chama. Sabe, meu irmão,
Nós tivemos um louvor onde o Bruno falou assim: você convida. O Bruno aqui estava ministrando Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, na tua mesa eu estarei. Você crê? Você de fato crê? Porque para muitos isso é só uma história, para muitos isso era só uma música, mas eu de fato acredito que hoje mesmo Jesus está batendo na porta de todos aqui, mas nós precisamos ouvir atentamente, colocando a nossa atenção na voz de Deus e abrir a porta das nossas vidas, para que Ele se ocupe plenamente do nosso ser. Sabe, meu irmão, muito mais importante do que tudo que existe na terra, é a tua relação com Cristo. Muito mais importante do que todas as coisas, é a tua intimidade com o Pai. Por quantas anda tudo isso? Como você está nisso? Você não quer ser precipitado? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Veja como Cristo caminhava. Veja como Cristo docemente te direciona. E siga com Ele. Abre a porta, meu irmão. Abre a porta. E Ele vai estar na tua mesa hoje. Aqui, olha, temos algumas mesas hoje aí. É como se você estivesse sentado. E Cristo então docemente se senta ao teu lado. E caminha contigo. Oh, meu irmão. Hoje Cristo nos chama para seguirmos com Ele. Um dos seus profetas, ou um dos profetas de Deus, Isaías, ele diz que Cristo, Ele cura. Cristo, Ele traz a cura. Ele cura a alma. Você tem dor na alma? Você tem dores que não são consoladas por qual algum? Eu tenho. Cristo cura. A palavra de Deus diz que com Cristo nós teremos a vitória. Nós costumamos falar vitória em Cristo, somos vitoriosos. Mas onde eu posso ser vitorioso se eu carrego tantas dores, tantos traumas, tantas marcas? A palavra de Deus diz em Tiago e também em Apocalipse, que Cristo, para aqueles que não o negam, dará a coroa da vida. Eu creio, de verdade eu creio, e isso já me é o suficiente para caminhar nessa vida com a certeza da vitória. A maior bênção que eu poderia receber, eu já tomei posse, que é a coroa da vida. Você quer ter essa coroa? Você quer ter essa certeza? Então abre a porta para Jesus, escute a voz de Deus e caminhe com Ele. E então eu tenho uma plena certeza e a firme convicção de que quando você se lançar no mar, por mais revolto que ele o seja, as ondas não vão te abater, os fortes ventos não vão te assustar, você vai atravessar. Eu tenho a plena certeza de que a palavra de Deus será a tua melhor espada, a tua única arma. Eu tenho a firme convicção de que você não cairá para a lava, mas permanecerá firme no altar do Senhor. Uma decisão sábia é abrir a porta e se encontrar com Jesus. E com Ele. Fica firme. A vitória é daquele que o contemplar. O Cordeiro, o leão da crente de Judá, Cristo Jesus. Essa é a vitória. Eu creio e eu caio. E eu declaro, na vida daqueles que verdadeiramente creem, a vitória em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por constantemente trazer à minha memória as coisas que me dão esperança.
A tua palavra é viva, Senhor, e refrigério para a alma. E se hoje, Senhor, estava eu abatido, agora não mais. E se hoje, Senhor, estava eu, ó Pai, amedrontado, agora não mais. E se hoje, Senhor, eu buscava as respostas, ó Pai, no mundo, agora não mais. Creio, Senhor, na tua misericórdia e renovo. Creio, Senhor, no teu Espírito Santo pleno em mim. E através dele, Senhor, terei os meus passos de sabedoria na trajetória. Declaro, Senhor, para esta comunidade, passos, ó Pai, confirmados na tua palavra, passos, ó Pai, na certeza do teu querer. Declaro, Senhor, na vida de cada um dos que aqui estão, a plena e absoluta convicção da vitória em Cristo. Senhor, não de forma precipitada, não de forma, Senhor, aonde o medo tomará conta, mas caminhando nos passos certos de Jesus, iremos adiante. Não nos prostraremos para o inimigo, mas tão e somente para o teu altar. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a não somente sermos os teus filhos amados, mas que venhamos a ser, Senhor, guerreiros diante do teu altar, que levarão, Senhor, o teu emblema, que levarão, Senhor, o teu nome. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, pelo contrário, nos faça, Senhor, caminhar para a honra e glória do teu nome, Senhor, com decisões sábias, para te adorar hoje e para todo sempre. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e dizemos amém. Amém, meu irmão. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Já para vocês. O Bruno faz parte de vocês. Agora vai. Ah, é? Meus irmãos, eu já vou me despedir de vocês, já vou fazer a bênção, mas eu peço que vocês não saiam. Vocês terão aí uma surpresa das crianças. Depois tem alguns doces, não é isso, Diaconisa? É, eu vi. Tem doce. E que você tenha uma semana de vitória, amém? Não se precipite. Caminhe com Cristo. Amém. Aleluia. Que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus e que a graça insondável de Jesus Cristo venha ser com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem com as nossas crianças em nome de Jesus.
Irmãos, que bênção, que bonito. Obrigado. Vinícius, saiu as crianças, o Benzo, o Henrique, bacana, hein? E vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Bruno e companhia estão perdendo espaço. Outra coisa que eu percebi, que todo pai tem cara de bobo. Magninho, vem aqui um pouquinho, por favor. Deixa só. Aí, parabéns. Parabéns, crianças. Parabéns. Aí, voltou. Gente, hoje também é aniversário do presbítero pastor Wagninho, que tem sido bênção nas nossas vidas. Hoje não, terça-feira, né? Isso. Eu queria comemorar meu aniversário junto com você hoje também, mas não posso porque o meu é em dezembro. Gente, eu vou chamar o pastor Wagner para fazer uma oração pelo Wagninho. Assim, são dois exemplos que a gente tem. O Wagninho, exemplo de velocidade e de vontade de fazer as coisas. De precipitação. Pastor Wagner, exemplo de fé. Olha aquele exemplo de lentidão. Vamos lá. Oremos então. Senhor, nosso Deus, o nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nesse primeiro dia da semana. Muito obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que com certeza teremos durante essa semana. E eu te agradeço, meu Deus, sobremodo, pela vida do Wagninho. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos deste o Wagninho e tem conservado ele conosco. Nós sabemos que no mundo teríamos aflição, mas nós estamos com bom ânimo, porque nós sabemos em quem temos crido. Guarda, Senhor, o Wagninho debaixo do seu cuidado, que ele continue esse homem de fé, esperando em Ti com paciência, porque certamente a vitória chegará e não tardará. Eu te louvo por essa igreja, por cada irmão aqui presente, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Fica conosco, meu Deus, e nos dá sempre, meu Deus, esse prazer de estarmos na Tua casa. É muito bom estar na Tua casa de oração. Fica com o Wagninho, guarda, dai vida, uma vida longa e abundante, e saúde abundante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atira de novo que esse você errou. Depois que ele foi príncipe, ele também saidinho, né? A igreja preparou um presente para você. É um presente da igreja. A igreja colaborou, toda a igreja. Você queria fazer no final, né? Gente, vamos dar parabéns pro Wagninho. Vocês puxam aí, parabéns pro Wagninho. Vamos tocar com dó? Não, eu não sei dó. Aquela ruim. Um, dois, aí. Parabéns.